Agora que eu lembrei. Pronto, gravando. Beleza. Deixa eu só ver se eu consigo... Ver se vai dar aqui. Se não, Gabriel, eu vou baixar a apresentação, vou te mandar e você abre daí. Porque eu tenho um problema com o Google Meet, cara, para compartilhar a tela. Tá. Quer que eu Não sei tente se por é um... aqui, Álvaro? Oi? Quer que eu tente por aqui? Quero. Vai lá. Cara, tá dando... Ele fica zoado. Ele fica aqui tentando compartilhar e não compartilha. Eu acho que é coisa do Mac, cara. Só pode. É a pecinha. Ou é a pecinha aqui desse lado, né? Chama o pessoal da TI aí. Verdade. Da tecnologia. Vocês vão saber isso hoje, hein? Vocês vão saber isso hoje. Valeu, Cupi. Já ou não? Deu boa. Ué, Vamos começar, é pessoal? 34 pessoas. Pessoal, primeiramente, obrigado, né, por vocês todos estarem aqui. É um prazer enorme. Eu vou olhar aqui para o lado, que eu estou com um monitor grande aqui do meu lado. Prazer enorme, pessoas que eu não vi há bastante tempo, e pessoas de todos os setores de mercado, né? A gente está recebendo pessoas aqui de vários lugares, vários cargos diferentes, e nós entendemos que essa apresentação é muito bacana num contexto geral, assim, para todo o mercado, né? Eu acho que nós aprendemos muito aqui no Socarrão, de como fazer diferente, né? Então, a gente vai passar um pouquinho ali do geral, né? De como a gente chegou até onde a gente está. Importante vocês saberem, isso aqui é só o início, tá? A gente tem muita coisa para executar ainda, mas esse início já nos deu um norte absurdo, já nos fez fazer grandes entregas, já nos fez gerir melhor os nossos projetos de uma forma ágil, com foco muito forte em indicadores, enfim. Então, a gente vai apresentar um pouquinho disso aqui para vocês. Eu peço que vocês anotem as perguntas, né, para falar mais um pouquinho no final, e aí a gente vai respondendo. A apresentação vai ser feita por mim, né? Eu sou o CTO do Socarrão hoje, responsável por toda a área de tecnologia, produto, desenvolvimento, infra, enfim, suporte. Trago comigo aqui hoje para apresentar o Rogério Culpi, que é o nosso Product Manager, né? É responsável aí pelos nossos produtos, e o Daniel Delgado, que é o nosso Squad Leader, responsável hoje pelo time ali de desenvolvimento, o cara que nos ajuda a fazer as coisas andarem ali dentro do time de desenvolvimento. Então, tenho dois braços aqui, um braço direito, um braço esquerdo, tem mais uma ou duas pessoas também, o Arthur, que eu não sei se está aqui ainda, que também faz parte desse grupo que está junto comigo ali diretamente no Socarrão. Beleza? Uma breve introdução. Vamos lá, Culpi, vamos começar. Então, pessoal, uma agendinha breve de hoje, né? Vamos falar um pouquinho quem é o Socarrão, para quem não conhece. O que é uma cultura waterfall, né? Tem gente que não entende esse termo, ele está no título, mas desconhece esse termo. A gente vai explicar um pouquinho com uma analogia bem legal. De onde viemos, né? Quem é a Socarrão, de onde ela veio, como a gente começou, qual é a nossa audiência no mercado. A gente vai contar toda a nossa jornada em 2023, né? Vamos falar um pouquinho de 2024, mas não falar o que o Socarrão quer para 2024. Aqui a gente entra com o slide bônus, que eu chamei, de como a gente montou o nosso planejamento estratégico de 2024, que deu muito certo. A gente fez um trabalho bem bacana, indo praticamente nos últimos 2 meses, e ficou bem legal, então vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente fez. E no final, o sorteio de brindes, tá? Nós vamos ter 7 brindes aqui, um surpresa, estou aqui com eles aqui do meu lado, bem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então nós vamos ter um brindezinho aqui, tá? Isso aqui é uma surpresa que eu não sei o que é, mas vai ser, para quem mora fora de Curitiba, nós vamos providenciar toda a logística de envio para vocês. Então, já está todo mundo que se inscreveu, já está na roleta aqui por sorteio no final. Então, fiquem até o final, que só vai ganhar quem tiver aqui na apresentação até o final, tá? Se não tiver aqui, a gente passa para o próximo. Fechou? Vamos lá. Pessoal, falar um pouquinho aqui do Socarrão, né? Então, hoje nós estamos em 5 estados, né? Nós somos líderes aqui na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Somos naturais aqui de Curitiba mesmo, né? Estamos há 20 anos no mercado, fizemos 20 anos agora em novembro. Então, hoje nós expandimos esse ano, que não era uma ideia nossa expandir, mas obviamente nós antecipamos isso numa parceria bem legal aí com um banco digital. Fomos para o interior de São Paulo, né? Então estamos em todo o interior de São Paulo hoje, com
várias revendas, eu não sei exatamente quantas, mas são centenas de revendas, e entramos agora em Minas Gerais também, com 150 revendas, se eu não me engano, tá? Então, temos aqui um pouquinho do panorama do tamanho do Socarrão e a presença no Brasil, tá bom? Socarrão nasceu em 2003, né? Fomos o primeiro classificado online de veículos de Curitiba e hoje somos o maior classificado de veículos do sul do Brasil. Passamos aí, estamos perto, na verdade, de 85 mil veículos hoje na nossa base, no nosso estoque, e somos líderes aqui no sul do Brasil, isso é muito importante dizer. Quem quiser anunciar o seu veículo, coloque lá, anuncie no Socarrão. Quem quiser procurar o seu veículo, procure lá no Socarrão. Nós temos 85 mil ofertas. Nesse momento, até o dia 20 de dezembro, está acontecendo o Clique Feirão, né, em parceria com o C6 Bank. Ofertas exclusivas, mais de 15 mil veículos, se eu não me engano, em oferta. Taxas a partir de 1,19. Jeff, me corrija se eu estiver errado, tá? Taxas a partir de 1,19. Denner, você levantou a mão aí? Não, era para bater palma, que você tá maravilhoso aí. O Denner é nosso head comercial, tá? Mas é isso, tudo certinho, viu? Ficou bom, tô aprendendo. Isso mesmo. E aqui é a lagartixa, né, galera? A lagartixa é o nosso símbolo. Então, mais de 80 mil carros no inventário, né? Falei ali perto de 85 mil hoje. Então, mais de 2 milhões de acessos mensais na nossa plataforma. E temos aí mais de 3 mil revendas ativas, que são nossos clientes diretos, né? Que são os PJs, que a gente chama, as revendas. E tem as pessoas físicas também, que são as pessoas que anunciam o seu carro. Eu acabei de anunciar, já vendi 2 carros no Socarrão, né? Anunciei meus 2 últimos carros, vendi lá. Né, o último demorou um pouquinho mais, porque é um carro mais complicado, mas o anterior eu vendi em menos de um mês, né, anunciado no Socarrão, e eu nem trabalhava no Socarrão ainda, e já admirava essa empresa. Beleza? Essa é a nossa audiência. Vamos lá, pessoal, falar do que é a estrutura Waterfall. Né? Alguns sabem o que é, muitos aqui que estão aqui sabem o que é, mas nós vamos mostrar o que é a estrutura Waterfall do Socarrão. Né? Como que nós pegamos o Socarrão? Nós chamamos aqui de pastelaria. Né? Muitos também vão entender o termo, né? O pastel Socarrão é aquela, o que a gente fala que é a pastelaria? É aquela demanda que entra, né, dentro do Socarrão, dentro da tecnologia do Socarrão, a gente pega aquela demanda e sai fazendo e entrega, tenta entregar de algum jeito, né? Então a gente não analisava, não tinha um controle de entrada de demanda, de saída de demanda, a gente ia fazendo. O time de tecnologia era pequeno pra caramba na época, né? Antes de eu chegar aqui, inclusive, era pequeno, e o pessoal se virava lá do jeito que dava para conseguir fazer as demandas, né? Não tinha muito processo, porque não tinha tempo de montar os processos também, a galera ia fazendo do jeito que dava, mas essa pastelaria aqui fez o Socarrão chegar onde ela chegou, né? Com 20 anos de mercado, entregando com muitos clientes satisfeitos, índice de satisfação alto, mas a gente precisava melhorar, né? A gente precisava organizar um pouco melhor nossa área, né? E a partir da minha chegada, não que o Álvaro fez a diferença, a equipe de tecnologia fez a diferença. A gente começou a fazer uma série de mudanças, que é a historinha que a gente quer contar para vocês a partir de agora, com toda essa estrutura, como que a gente fez e como que a gente chegou onde a gente está hoje. É mais ou menos essa analogia que a gente gostaria de fazer. Pedido de pastelaria. Cupe, contigo. Dani, comigo. E aí, eu acho que a ideia é, a gente chegou onde a gente está hoje, só que com boa ideia de onde a gente quer estar no futuro. Como bem disse o Álvaro, esse é um processo que aconteceu há um bom tempo, e iniciou há um bom tempo, especificamente dentro da tecnologia, então TI, e o Cupe vai falar um bocadinho disso depois, também é muito importante, e é mais ou menos por meio desses marcos que a gente consegue avaliar uma evolução iterativa da própria área de tecnologia. Então, de uma forma muito resumida, a gente tentou colocar aqui nesse slide esses principais marcos. Então, em 2017, aproximadamente, um dos founders, o Eduardo Félix, ele sentiu um incômodo brutal, porque percebeu que o mundo de tecnologia já era diferente, a forma de desenvolver era diferente e precisava uma profissionalização mais adequada à necessidade de mercado. Exatamente como nem ele e nem as pessoas que estavam no barco entendiam. Então, por isso que sempre se colocou como um processo. Um outro marco em 2020, a primeira vez que teve um cargo aqui, um PO dentro, um Product Owner,
Por que isso é um marco? É natural que nas organizações, muitas vezes, o PO entre na área de TI, justamente porque é a área que acaba desenvolvendo. E aqui não acabou sendo diferente. E o processo de maturidade organizacional também ele é necessário para que a própria organização aprenda a trabalhar por meio de uma área de produtos, fazendo a facilitação adequada do que deve ser desenvolvido prévio ao desenvolvimento. A gente vai falar um bocadinho depois sobre como a gente fez isso. Só que aí a gente tinha também uma realidade que até 2022, com a contratação do GF aí, que está conosco, ela, de certa forma, dificultava um pouquinho. A gente não tinha uma orientação como a gente tem hoje para uma profissionalização bem planejada, para uma profissionalização bem pensada. Com a entrada do CEO e do Jefferson em 22, veio o Álvaro também, como bem colocado, veio uma série de processos e uma série de recursos que nos ajudaram muito para entrar em um novo estágio. E esse estágio a gente está chamando de PEP, só que eu não vou adiantar, né, CUP, o que significa, porque aí está com o CUP, é o próximo slide. Bora, então. Boa noite a todos. Olha só como é a coincidência, nesse exato momento acabou aqui a apresentação de Natal do lado de casa, então fico mais tranquilo e vamos para frente. Então, basicamente, o que acontece, né? Esse PEPT não é para causar espanto, basicamente nós falamos aqui sobre uma estrutura que tem como referência o nosso conhecido PDCA, né? O ciclo ali de melhoria contínua, em que trouxemos para um diagnóstico da própria empresa, para entender principalmente o primeiro momento, né, a ambientação, como funciona. Não adianta propor solução ou qualquer revolução que seja, sem entender como a máquina funciona, sem entender quais são as oportunidades, né, por trás dela. E em cima disso, essa estrutura que nós vamos, a partir desse momento, contar um pouco mais essa historinha e mostrar o momento em que nós estamos atualmente. Basicamente, o significado do PEPT, Programa de Evolução da Produtividade da Tecnologia. Basicamente, algumas palavrinhas bonitas para começar a caracterizar algumas coisas, né? Então, no momento P, de planejamento desse PDCA, nós tivemos algumas rodadas interessantes e necessárias, sendo que uma delas é a necessidade da nova nomenclatura. Brinquei um pouquinho ali no início com vocês, não é TI mais, agora somos tecnologia. O que está por trás disso, né? Uma simples nomenclatura distinta que nos proporciona, na verdade, um aspecto diferenciado, não levando nenhum ato pejorativo da palavra de TI, mas a gente sabe que ela ali está um pouco mais associado à parte de infraestrutura, na parte dos meninos da TI, né, com o conserto do dia a dia, com a própria pastelaria que foi dita aqui. E esse momento a gente falou muito, por mais que já estávamos no momento de mapeamento, de planejamento, fizemos a mudança de hábito e cultura na empresa para começar a colocar o nome da área como tech, né, de tecnologia, remetendo muito a produto, a inovação, a agilidade, a inovação propriamente dita. Por trás de tudo isso também, nós trouxemos algumas ações imediatas, né, em relação a esse diagnóstico prévio, em que nós fizemos ali algumas passagens pelas estruturas. Olhando muito para produto, né, onde eu tenho um pouco mais de propriedade, revisamos praticamente todo o backlog que nós tínhamos, entendendo toda a necessidade de itens que estavam lá, coisas que nós não tínhamos a expectativa de execução. Para alguns que aqui já me conhecem, que estão assistindo, vão se lembrar de um nome chamado celeiro de ideias. Então, sim, fizemos um board voltado para a celeira de ideias, que era basicamente aquela questão de a ideia boa é interessante, mas não tenho previsibilidade em um curto espaço de tempo para executá-la. Sendo assim, armazenamos ela nesse estoque, né, vamos chamar assim, nesse celeiro de ideias, para que no momento 2, no momento mais oportuno, nós possamos resgatá-las para a execução. Entre isso, nós temos agora os boards cada vez mais consolidados com o que precisa de fato ser executado, sem dispersão de outras ideias e outras necessidades, e só viria a poluir, né? Fizemos também uma revisão de processo dentro do produto, a qual nós já estamos fazendo até hoje, falando bem a verdade, com toda a reestruturação do Discovery e toda a estrutura de negócio através de ideação, prototipação, utilização de ferramentas, padrões de escrita de histórias, utilização de refinamento para deixar cada vez mais
conciso e objetivo o que nós pretendemos, então, desenvolver. A nível de suporte também, fizemos uma passagem, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais no conceito geral, mas basicamente revisitamos todo o fluxo também de suporte para entender o como estava funcionando e como precisaríamos fazer com que funcionasse. Toda a parte de desenvolvimento, estruturação de toda a parte dos boards, das squads. Então, não adianta todo mundo fazer tudo que a gente não consegue realmente medir, organizar, tratar as expectativas e anseios. Então, basicamente, também fizemos algumas squads, dentre as quais nós temos agora uma squad de sustentação e uma squad de melhorias e inovações, cada um com o seu propósito, cada um com o seu tipo de execução de trabalho cotidiano. E, por último, nós temos ali toda a estrutura de DevOps, infraestrutura, security, dados e outros mais, que também estamos estruturados eles com um formato cada vez mais via Kanban, de execução de uma esteira de desenvolvimento, orientado também a uma organização de board, uma reestruturação de processos. Isso aí. Hein, Coupe, me permite Bora. aqui, pode deixar nesse slide, tá? Tá bom. Pessoal, aqui dá para a gente fazer uma analogia bem bacana. A gente fala um pouco de tecnologia, mas aqui tem uma analogia bem bacana com todo o mercado, né? Como é importante você trabalhar nesse ciclo BDCA, né? Então, de fato, mapear, reconstruir os processos, padronizar as métricas, criar os indicadores, otimizar os processos e depois você começar tudo de novo, que é o que a gente vai começar agora em 2024, todo o processo de novo, principalmente quando você fala de produto, né? Então, no contexto geral, isso aqui vale para todas as áreas, né? Então, por isso que tem convidados aqui de todas as áreas. Você consegue aplicar essa transformação digital que a gente está fazendo aqui dentro do Socarrão em todo lugar. E funciona. Nós somos um case que estamos fazendo isso funcionar, e aqui tem N cases, né? Conheço muita gente aqui que já rodou isso aqui, já fez isso aqui funcionar em diversos lugares. Então, é super importante colocar que isso aqui é válido para tudo, apesar de nós estarmos apresentando algo relacionado à tecnologia do Socarrão. A gente está começando a implantar isso, inclusive, no ano que vem na empresa inteira. Já aproveita que você pegou o microfone e dá-lhe explicar essa estrutura aí, Álvaro. É verdade. Pessoal, aqui tem um pouco da nossa estrutura de tecnologia. Então, toda a parte aqui de discovery, né, principalmente, produto e UX. Para quem não conhece esse termo, essa terminologia de UX, a gente tem o UI também. O UX é baseado na experiência do cliente, né? User Experience. O UI é User Interface, né? Então, nós temos esse time aqui, inclusive os meninos estão aqui também participando da agenda. Tem o time de produto. Então, esse time de produto, ele faz bench com o mercado, entende a necessidade do mercado, conversa com o time interno nosso de marketing, conversa com o nosso time de UX. Esses caras viajam, né? Eles começam a pensar em coisas, ideações, o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer lá na frente, e o time de UX começa a ver essa necessidade do mercado, trabalha com uma organização interna que a gente fez aqui junto com o nosso time de marketing, do Style Guide, né? A gente padronizou toda a nossa marca, né? A marca Socarrão, o tipo de fonte que a gente utiliza, o texto, a cor, né? Vocês sabem que o amarelo ele tem várias versões de amarelo, o preto ele tem várias versões de preto. Então a marca que você vê fora do Socarrão, ela vai estar dentro do nosso site, ela vai estar dentro do nosso app. Então isso é uma organização interna nossa, de estrutura, e mostra o trabalho que a gente vem fazendo também com outras áreas da empresa, né? Então isso é super importante colocar. Nós temos a parte de suporte, o atendimento N1 e N2 aqui também. Então, é o primeiro atendimento de suporte para as revendas e para a pessoa física, e o segundo atendimento de suporte, que ele é mais técnico, e ainda tem o N3, que é quando cai aqui para o delivery, né? Então, aqui no delivery, como o Coupe falou, tem a sustentação e tem a parte de melhorias e inovação. A sustentação é onde caem essas demandas, correções de bug que aparecem na plataforma para esse time de delivery. Aqui embaixo, sustentação e inovação, e aqui tem a parte que a gente falou de infraestrutura, que está começando a crescer cada vez mais aqui dentro do Socarrão, e essa aqui é um pouquinho da nossa estrutura de tecnologia aqui dentro. Vai lá, Dani. Assim que eu consegui desmutar, né? Acho que uma das coisas que eu quero chamar a atenção a gente vai falar um pouquinho de processos, a gente vai falar um pouco de ferramentas, só que nada disso seria possível sem o time propriamente dito.
Como o Álvaro falou, a gente vem nesse processo de profissionalização e um aumento expressivo em termos de efetivo. Claro que a gente sempre vai pedir mais, né? Porque sempre tem coisas que a gente gostaria e poderia fazer. Inclusive, é um pragmatismo justamente porque a gente tem que buscar recuperar e melhorar processos, como todo o processo de transição acaba impondo para a gente. Dentro do delivery que está marcado ali, a gente tem representado a segunda etapa do Double Diamond. O Double Diamond é um processo de divergência e convergência de ideias, do mesmo jeito, divergência e convergência de ideias na segunda etapa, só que aqui representando 2 estágios fundamentais no desenvolvimento do produto, Discovery e Delivery. Quando a gente fala em específico delivery, quem faz o produto, quem faz propriamente dito aquilo que é o negócio pede por meio de toda a sua análise e estratégia, a gente não consegue fazer dentro de uma estrutura, como disse o Álvaro, waterfall, onde a gente identifica todos os requisitos a partir do que deve ser feito, e com base nesses requisitos, a gente desenvolveria exatamente aquilo que foi idealizado. Se a gente faz isso, a gente acaba despendendo muito tempo para que as coisas sejam desenvolvidas, e a gente acaba errando muito se comparado à necessidade do cliente. Então, aqui a gente trabalha com metodologia ágil. Metodologia ágil compreende métodos ágeis, práticas ágeis, que nos ajudam de uma forma iterativa e incremental a desenvolver, entregar, testar, aprender, melhorar, de forma com que, à medida que o tempo passa, a gente tem produtos melhor desenvolvidos. Só que, no processo de profissionalização, então, a gente passou por todas essas mudanças, mas antes a gente não tinha, como disse o Álvaro, todas as condições, estrutura e conhecimento também para fazer o que era necessário. Adotávamos já o Gira como ferramenta, agora, quando em 2023 tivemos finalmente tempo para lidar com o Gira, a gente começou um processo de limpeza, mais chamado profilaxia, que fez, para vocês terem uma ideia, reduzir o nosso arquivo do Gira à época de 8.5 GB para 2 GB. Hoje já aumentou muito mais esse arquivo, por outras razões, que o Cupi também vai comentar um pouco depois, só que representa quanto lixo a gente tinha e que esse lixo, na verdade, ele gerava entropia, gerava dificuldade para que a gente entendesse o que a gente deveria fazer e, naturalmente, também dificuldade em termos de priorização. Por favor, aqui não estou também para jogar a culpa e dizer que o pessoal do passado errou e não deveria fazer. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo de maturidade, transição e iteração também, justamente como eu comentei há pouco a respeito da metodologia ágil. Outros 2 pontos a chamar a atenção foi olhar para o nosso repositório de dados. A gestão de conhecimento é fundamental. Muito do perrengue que a gente vive hoje é justamente fruto da falta de tempo no passado para fazer uma documentação adequada. Então, olhando tanto uma vertente de custos quanto uma vertente de otimização de documentação e melhoria da comunicação, o Cupi também vai dar um exemplo disso ali para frente, a gente migrou o que a gente tinha no Confluence para o SharePoint e estamos em processo também para difundir a utilização do SharePoint para outros pontos, outras áreas e principalmente dentro da tecnologia para melhor organizar o que fizemos e também o que vamos fazer de uma forma já integrada com o Gira e com outras ferramentas, porque sempre estão aparecendo apps novas. Como é que a gente funciona? Então, métodos ágeis, o framework, acho que de opção mais conhecido no mercado é o Scrum ou o Kanban, ambos muito pautados na filosofia de Lean, onde a gente sempre busca melhorar aquilo que a gente tem. Gosto da frase do polêmico Elon Musk, que ele fala, o melhor processo é processo algum, a melhor pessoa é pessoa alguma. Em outras palavras, a gente sempre consegue melhorar, modificar, otimizar o que a gente tem. Só que aqui a gente adota o Scrumban, que é meio que uma vertente flexibilizada daquilo que preconiza o Scrum, como sendo uma receita legal de trabalho, e tem muita coisa boa, só que com uma flexibilidade no Kanban, do Kanban associada, movimentando por quadros, ou seja, a gente tem algumas colunas, essas colunas retratam estágios em termos de desenvolvimento, e esses cards que ali estão representados em post-its representam o que deve ser feito de uma forma organizada. Para os squads da esteira de desenvolvimento como sustentação, que o Cupi falou, a gente utiliza o Kanban, porque a gente não precisa obrigatoriamente ter esses marcos temporais, e esses marcos temporais representados por aquele gráfico agile ali,
É como se a gente tivesse pequenos ciclos, que a gente chama de sprints. Por que o nome sprint? É como literalmente todo mundo se organiza para fazer uma pequena corrida, chegar a um pequeno objetivo. Chegou nesse pequeno objetivo, a gente avalia essa corrida, a gente avalia o nosso resultado, faz uma reflexão, replaneja e vai para uma nova sprint, vai para uma nova corrida. Isso representado ali por aqueles quadrados, aqueles retângulos, desculpem, ao lado direito, nas cerimônias do Scrum. A Sprint Planning, que é o planejamento onde a gente decide em conjunto com o time o que a gente vai fazer nesse próximo período. Daily Meeting, que é um check diário a respeito daquilo que é feito. Uma Sprint Review, que é ao final dessa sprint, a gente utiliza uma sprint de 2 semanas aqui no Socarrão. Ao final dessa sprint, a gente senta, faz uma revisão, uma review, onde a gente avalia tudo aquilo que foi feito em termos de entregas, em termos de agregar valor de acordo com as demandas que a gente tem. Só que também, ao final dessa review, antes de uma nova planning, antes de um novo ciclo, a gente tem a Sprint Retrospective. Particularmente, eu acho que é uma das cerimônias mais importantes que a gente tem em qualquer tipo de time que adota essa filosofia ou essa estrutura do Scrum como base. A gente tem uma forma carinhosa, dizia aqui há um bom tempo, que é 5 minutos na porrada sem perder a amizade. Ou seja, é o momento onde a gente não grava, é o momento onde a gente incentiva a transparência, é o momento onde a gente incentiva qualquer assunto que nos permita compreender melhor o que gerou impedimentos, o que gerou dificuldades, o que gerou sentimentos até ruins ou positivos durante a sprint passada, dando uma oportunidade, com base na discussão de lições aprendidas, que o próprio time se auto-organize, seja por meio de planos de ação bem estruturados, seja por meio de mudanças individuais que cada um pode fomentar e também a gente pode acompanhar como área. Ali tem um maisinho que foi colocado justamente por quê? Porque não faz parte do métier das cerimônias Scrum, só que é muito importante para aquilo que a gente desenvolve. Lá no início, no início do pastel, não existia nem refinamento, ninguém sabia nem o que era refinamento. Hoje, a gente ainda precisa melhorar muito e otimizar do mesmo jeito com que a gente precisa otimizar as cerimônias de uma forma em geral. Só que a gente já refina. E qual é o objetivo disso? Antes de termos aquela planning, a gente já conversou tecnicamente, a respeito daquilo que a gente deve fazer e traça, de uma forma tática operacional, estratégias para tecnicamente conseguir desenvolver isso quando for o momento desses itens entrarem na sprint. Pessoal, só posso fazer um comentário aqui? Para vocês fazerem uma analogia, né? A gente falou ali atrás de Jira e Confluence, né? Para quem não conhece, né? Tem gente aqui que não é do mercado, o Jira hoje é a nossa plataforma de gestão, né? Então, a gente faz gestão de todos os nossos projetos, de tudo isso que a gente está falando dentro dessa plataforma. E o Confluence é uma ferramenta que é da própria Atlassian, que é quem comercializa o Jira, que é a ferramenta que você usa para documentar os seus projetos, né? Então, a gente começou a fazer essa documentação lá dentro do Confluence, desistiu de fazer lá, até porque lá não tem tantos recursos como tem o SharePoint hoje. A gente quer trabalhar com uma ideia de comunicação com a empresa, como que a gente comunica melhor com a empresa. O próprio SharePoint dá muito melhor isso. O SharePoint é da Microsoft, né? E ele meio que funciona como uma intranet, ali, como algo interno, né? Nós de tecnologia usamos bastante, mas também a gente comunica com a empresa através dessa plataforma. Então essa mudança foi feita para isso, e hoje nós usamos o Jira para tudo aqui, né? Então, próximo slide, só para fazer uma analogia com o mercado. Pessoal, quem é do time de tecnologia entendeu tudo que o Daniel falou aqui. A gente executa todas essas cerimônias aqui, todas elas, né? Isso é super importante colocar. Isso aqui é importante para todos entenderem que isso não a gente não faz porque o Scrum pede, né? Que é um framework, né? Não é porque o Scrum pede, mas é porque é necessário, né? A nossa daily meeting, ela era de 15 minutos, de 15 minutos. A gente extrapola um pouquinho, vai ali até 20, 22 minutos, todos os dias. E é uma cerimônia que todo mundo participa e todo mundo discute o que está fazendo naquele dia, o que precisa fazer, e você está dependendo de alguém. E ali rola algumas discussões funcionais, do tipo, cara, eu preciso disso aqui para eu continuar. Então, assim, vocês podem usar isso aqui no dia a dia de trabalho de vocês. A Sprint Review, quando você faz um planejamento de 2 semanas de entrega,
você vai lá e vê o que você fez naquele planejamento, se você cumpriu aquele planejamento, se você entregou aqueles pontos e aquela entrega de fato foi uma entrega de valor para a empresa, né? Isso é super importante. Então, essas cerimônias aqui, a gente diz que a gente usa um Scrum porque usamos um pedaço do Scrum, sim, e usamos um pedaço do Kanban. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Kanban, mas nada mais é que raias de entrega. Então, quando você começa uma demanda, essa demanda entra na tua raia ali de esperando, aguardando para você começar a fazer. Quando alguém começa a fazer demanda, ela vai para desenvolvimento. Quando você entrega para teste, alguém testa. E quando você entrega em produção, ela termina como concluída. Básico assim, são raias de entrega. Nós temos equipes aqui que trabalham com Kanban puro, né? Até ali, ó, o to do, do e o done, né? Então, a gente define o que é o fim. O nosso fim aqui, por exemplo, é o produto em produção, é a feature em produção, e a gente faz acontecer até o final. Então, esse processo aqui serve para a tecnologia e serve para todas as áreas, né? A organização de fazer isso acontecer. Então, a gente não pode... precisa levar em consideração que são cerimônias importantes. Elas não desperdiçam tempo. Aqui você investe tempo. Você trabalha o seu tempo aqui para você conseguir fazer uma entrega melhor. Para a gente funciona muito bem. Beleza? Posso só colocar um ponto, Álvaro? Aqui, claro. Quando a gente olha para a definição de organização, a gente diz que é a partir de 2 pessoas. Então, no limite, até um relacionamento é uma organização. E, de fato, essa ideia da metodologia ágil e até mesmo o Scrum, ela aplica no dia a dia em casa. Dá para aplicar de uma forma individual e, como bem disse o Álvaro, em qualquer tipo de time, com qualquer configuração. Porque, na prática, a gente está falando de um horizonte temporal com algo a atingir, uma etapa de planejamento, um cheque diário para garantir que todo mundo está fazendo e entendendo o que está fazendo, inclusive o time, um momento de rever o que fizemos, um momento de aprender com as burrices e acertos que tivemos, e um novo ciclo. Isso, se a gente faz de uma forma constante, em pequenos ciclos, o Scrum preconiza de 2 a 4 semanas. Por que não menos? Porque aí é pouco tempo para trabalhar. Por que não mais? Porque daí é muito tempo onde eu posso estar errando e não atendendo as necessidades do cliente e agregando valor. E o último lembrete é que isso aqui está na teoria. Se vocês colocarem no chat GPT, em qualquer outro lugar, ele vai aparecer, ele vai detalhar. Agora, para sair da teoria, para chegar até a prática aplicada, onde a gente consiga fazer com que essas cerimônias sejam de fato efetivas, aí é uma longa jornada, onde a gente precisa trabalhar em conjunto com o time. E se o time não estiver disposto também a retroalimentar, essa jornada é um pouquinho mais tortuosa. É um dos pontos que a gente pode até citar, que a gente passa a partir do momento que cresce o efetivo, porque tende a voltar a um estágio de desorganização até que o time novamente entre nesse estágio de estabilidade. E a gente fica muito feliz, não apenas pela competência e pelo time que forma, mas a capacidade e a resiliência que a gente tem para lidar com tudo isso. Manda lá, Cup. Bora, então. Dando sequência, então, olhando aqui a parte de produto, ainda na camada D, né, da execução do planejamento, né, do PDCA. Aqui tem um exemplo do que o Álvaro falou um pouco antes, sobre a utilização do SharePoint. Nós criamos um canal já há alguns meses ali, chamado Café com Produto, tá? Esse canal ele tem como a sua expectativa maior, que é a conexão entre as pessoas e a atualização. Então, aqui rola a atualização de documentos, novidades de produtos, olhar para a roadmap, confecções, novidades, estudo de mercado e outros mais. Então, nós temos esse momento que ele não é um momento único e exclusivo, mas ele é um momento que ele consegue se renderizar para a necessidade, olhando para as pessoas, olhando para o momento, para o processo e para a jornada. Aqui está um modelinho como ficou, então basicamente nós conseguimos, através desse canal aqui no SharePoint, fazer essas comunicações de uma forma interativa, que as pessoas conseguem ainda dar suas opiniões, seus comentários, seus likes em relação aos materiais que estão sendo gerados, e também com todo o histórico em termos de estrutura, tanto de procedimentos, quanto de notas de versão, né, as release notes, sobre todas essas sprints que foram comentadas para dar uma satisfação. Finalizou esse processo, essa corrida, né, essa sprint de entrega, documentado todos esses itens, e aqui, de uma forma muito transparente, nós fazemos a liberação disso para a empresa inteira, para que nós possamos ter essa limpeza, essa velocidade de mostrar o que nós estamos fazendo sem omitir nada.
Alguns pontos também de execução ao longo do ano, destaco alguns aqui para não ficar passando um por um, mas sobre a questão da confecção de um roadmap estruturado. Então, o que é o roadmap, né? É basicamente uma forma cronológica de mostrar o que nós iríamos trabalhar ao longo do ano, estabelecendo prioridades, fazendo uma gestão de expectativa com quem tem a expectativa de entrega daquele tipo de material, fazendo uma expectativa de quando inicia e quando finaliza, através de dois termos, né? A expectativa e a estimativa. Expectativa é muito uma noção superficial de mais ou menos quando entrega, e a estimativa quando desce realmente para a camada do time de desenvolvimento, onde vão fazer toda a análise nas cerimônias ali de planejamento e outros mais, para de fato nos retornar uma informação mais fidedigna de quando faremos a entrega disso. Passando aqui adiante, né, a questão das squads. Dani, manda bala. Então, na verdade, as squads, elas tentam mimetizar um pouquinho esse processo de organização e também para mensurar e para gerir a expectativa versus aquilo que a gente consegue realizar. Só que se a gente olha para o mundo de tecnologia, não é tudo a mesma coisa quando a gente fala em desenvolvimento. A gente fala da sustentação, como bem disse o Cup no início, e inovação. Então, aquilo que eu procuro fazer de novo e aquilo que eu preciso sustentar para garantir que tenha performance, desempenho, capacidade, estabilidade e outros pontos. O que a gente fez para tentar organizar? Então, se vocês lembram, a gente deu uma boa limpada em termos de gira e definiu esses dois mundos, cada mundo com um board em específico. Eu posso até, se permitirem ali, projetar rapidinho o gira. Eu tinha prometido para o Álvaro e para o Cup que ia fazer uma gravação, só acabei não fazendo, porque hoje foi dia, justamente ali, ó, em tipo de itens, hoje foi dia de bug crítico. Então, o bug crítico para tudo e resolve. A gente estabeleceu um SLA para dar conta de um bug crítico, e nesse caso, hoje, foi um bug recorrente, aqueles que a gente aprende bastante, e acabei não fazendo. Mas, de certa forma, é só fácil, a gente já projeta. Mas, em linhas gerais, dentro desse board, a gente adota 3 tipos de itens no sustentação. Então, um bug crítico para tudo, resolve. Um SLA de 24 horas, então, Service Level Agreement, então, um prazo que a gente combina para que aquilo ou aquele bug seja resolvido. E esse SLA, que também tem para os outros 2 tipos, é um SLA que a gente definiu por meio de uma automação dentro do Gira, onde de uma forma automática, assim que o ticket é gerado por meio da plataforma Zendesk, o Álvaro deve falar um pouquinho disso depois, ao chegar em suporte, quando ele entra em N3, que é a esfera de responsabilidade do time de desenvolvimento, ele já vem com SLA uma vez categorizado como bug crítico ou minor bug, que é um erro pontual, a gente tem um prazo para resolver, só que o impacto não é tão crítico, assim como também ajustes e correções, que são pequenas intervenções que a gente deve fazer para garantir que essa sustentação continue acontecendo nos sistemas que a gente tem rodando. Por outro lado, então, se essa é a organização que a gente tem para o squad de sustentação, a gente tem uma organização um bocadinho diferente para o que a gente chama do squad de inovação hoje. Você passa, por favor, Cup? Então, esse squad de melhorias e inovação, hoje a gente trabalha com um grande projeto, então a gente está reestruturando todo o nosso novo front, então vamos dizer assim que hoje ele até se confundiria com o nome de squad, só que a ideia é que nessa squad, nesse board também que é representado no Gira, venham todos os tipos de produtos, funcionalidades que a gente quebra por épicos, histórias, tasks e subtasks. É uma forma de organizar tudo que a gente tem que desenvolver em árvore. E esses itens dizem respeito a novos desenvolvimentos e não necessariamente trabalhar com os sistemas que hoje a gente já opera. Então, permite com que a gente olhe tanto de uma forma estruturada para aquilo que a gente deve desenvolver no futuro, que é a melhorias e inovação, e que a gente, por meio da sustentação, consiga garantir que a gente tem todos os sistemas funcionando bem. No que difere? Lá no board de sustentação, a gente também utiliza story points. O que são story points? Ao invés da gente dizer, vamos demorar 10 horas de desenvolvimento, 22 horas de desenvolvimento, a gente dá tamanhos para o esforço de desenvolvimento para cada uma das tarefas ou itens que a gente tem que dar conta.
Então, existe uma tarefa, por exemplo, que tomou pouco tempo, então essa tarefa tomou um story point, que a gente pode associar a meio-dia ou a um dia completo. Já uma tarefa com bastante esforço necessário, e uma tarefa que precisa mais tempo para que ela seja realmente executada da forma com que a gente precisa, ela pode chegar a uns 13 pontos, o que representaria por volta de 2 sprints. Claro que aqui eu estou usando como base uma escala chamada Fibonacci, que é o que a gente adota como sugestão. Só que, na verdade, a gente poderia utilizar também outras formas para avaliar qual é o esforço necessário para aqueles determinados itens. Qual foi um ponto que eu gostei muito, e principalmente, e digo aqui com todo o reconhecimento que o CUP veio e trouxe isso para dentro, que foi a ideia da complexidade em si. Porque quando a gente já refinava e quando a gente trabalhava cada um dos itens, a gente, por meio dos story points, traduzia esforço e complexidade. Só que fazer a distinção em termos de complexidade é uma forma muito interessante da gente conseguir melhor distribuir os recursos que a gente tem em casa de acordo com o seu tempo, com sua senioridade, com o seu tempo de casa, porque um dev sênior, com uma semana, ele vai desenvolver mais ou menos a mesma coisa do que um júnior, e olha lá, com um sistema que ele não tem nem ideia de como foi feito e como ele está estruturado, qual a arquitetura e quais são os riscos que representam. Então, a gente não apenas começou a olhar os itens em uma ótica de esforço, os story points, então, poucos story points, uma tarefa rápida de ser executada, como de complexidade, porque existem tarefas que demoram uma semana para desenvolver, mas é uma tarefa muito simples que até um Agile Coach consegue fazer, ou algo que a gente consegue puxar. Agora, existem tarefas que podem ser curtas, só que apenas uma pessoa que tenha um conhecimento apurado dos sistemas e da stack em qual ele desenvolve vai conseguir fazer uma intervenção adequada. Qual é a resultante de tudo isso? Como se fosse uma lista viva de priorização. E por que tem que ser viva? Porque essa iteração e repriorização depende daquelas cerimônias que a gente falou há pouco. E não adianta uma ou duas pessoas terem a compreensão de como tudo isso funciona. Se não for o time que trabalha compreendendo de uma forma consensual e entendendo a importância disso, a gente ainda terá problemas de desempenho. E uma coisa que eu não vou deixar de falar, que já brigaram comigo no passado, é assim, pô, Daniel, não somos um time ágil. E eu concordo. Muitas vezes, e principalmente porque a gente ainda passa por um estágio de transição, que nem a gente falou, não estamos no final da trajetória, estamos constantemente melhorando. Então, buscamos ser constantemente um time ágil, e meu palpite é, quando chegarmos a ser, muito provavelmente deixaremos de ser por alguma coisa que mude no contexto, e a gente tem que se reinventar, readaptar para que funcione. Então, esta estrutura é uma estrutura de organização a respeito do que a gente deve fazer no desenvolvimento. Se ela não vem a reboque daquilo que as pessoas... Eu vou substituir a tua apresentação, tá, Cupi? Se ela não vem a reboque daquilo que as pessoas podem fazer, se a gente não conecta isso, ela acaba virando uma forma de organizar que não tem muito sentido. Vocês estão vendo aí? Sim. Agora sim. É que eu não estava vendo, não estou vendo vocês, tá? Luciano, a gente já libera para você falar aí, tá? Sei que você está com a mão levantada. Você quer falar antes, Luciano? À vontade, não vi, desculpa. Luciano? Eu não sou com a mão levantada, tadinho. Continua aí, Dani. Não tem problema. De uma linha geral, tá? Então a gente tem uma série de projetos. Esse é o Gira. Eu estou em Dark Mode, tem gente que odeia o Dark Mode, mas tudo bem. Então a gente tem uma série de boards, tem boards também de infra, tem boards de UX. Só desculpa, gente, eu levantei a mão sem querer. Tá. Desculpa, mas estou aqui. Não tem problema, obrigado. Não tem problemas. Board de dados, um board que a gente criou para fazer um acompanhamento de um projeto. Então, o Gira, ele permite tanto a gente criar boards ou espaços, vamos chamar assim, gerenciados pela empresa, que é gerenciado pelo administrador do Gira, no caso eu sou um deles, o Cup é outro, o Álvaro é outro administrador também, quanto permite que os times comecem a criar boards para suas próprias necessidades. Ou dentro de um Scrum, um modelo Scrum de gestão, ou dentro de um modelo Kanban, ou dentro de uma infinidade de templates que eles têm, desde desenvolvimento de projeto, produto, até recrutamento e seleção, gestão de competências, tem uma série de coisas que dá para fazer por meio do Gira. Em outras palavras, ela é uma ferramenta muito versátil. Então aqui eu vou mostrar os dois mundos que a gente conversou agora há pouco, que é a sustentação.
Dentro do sustentação, se vocês lembram, a gente atribuiu prioridade, né? Alta prioridade, normal e baixa. Então vejam que aqui as raias, elas estão, então temos as colunas, né? Que vai dizer se um item ele é pendente, é algo que a gente precisa fazer. Um item em andamento que tem algum desenvolvedor trabalhando. Então aqui o Pedro Kirsten, ele trabalha, ou está trabalhando em cima desse item. O item que a gente estava trabalhando hoje, está aqui, orgulhosamente ele foi terminado. A gente consegue filtrar isso pelos responsáveis, então consegue ter uma noção de quem está trabalhando em cada task. Felizmente, eu odeio frustrar vocês, mas o nosso board de sustentação ele não está tão pesado quanto costumava estar no passado. Infelizmente, porque significa que a gente tem maior estabilidade e capacidade de resolver os problemas. A gente tem, então, em itens pendentes, os itens que a gente ainda não fez, como eu coloquei, e todo o processo e todas as transições até a conclusão. As raias que definem a prioridade. Dessa forma, os desenvolvedores, eles vêm e eles já têm uma ideia daquilo que deve ser atacado uma vez que a última tarefa ela tenha sido concretizada. Se a gente vai, então, lembrando, este é o board de sustentação. Este board, a gente não trabalha por sprints, por mais que até aqui a gente está utilizando uma sprint em referência, mas a gente não trabalha por sprints, a gente não se preocupa em terminar dentro de ciclos, uma vez que a gente tem SLAs atribuídos, que nem sempre a gente consegue atender. E essa é uma outra vertente, a criação de métricas que permitem avaliar por meio dos SLAs se conseguimos atender em tempo necessário ou não, e se não, a gente já starta um processo para investigar as causas e poder pensar em melhorar esse processo em si. Vamos para o outro, para não demorar muito, para o outro board que a gente comentou, que é de melhorias e inovação. Então, a gente está chamando de Socarrão 3.0 aqui, porque a gente fez até uma brincadeira e uma votação interna para colocar o nome, chamamos de Socarrão 3.0 e também de inovação. Muitos itens inconcluídos, porque amanhã é dia de cerimônia, então é um dia onde a gente vai conversar a respeito de tudo que a gente fez. Trabalhamos, como eu comentei, em sprint de 2 semanas, só que como a gente está com esse projeto que é muito importante, que envolve a maior parte do time, esta sprint em si, a gente acabou dividindo ela por mês. Então, esta que vocês estão olhando é a representação daquilo que a gente vai fazer dentro deste processo, dentro desse período da sprint. Aqui a gente tem divididos como os itens por épicos. Então, por exemplo, home, a gente consegue entender aqui quais são os itens dentro da home que aí estão pendentes, quais são os itens em impedimento. Abrindo o item aí você vai ter o comentário, você vai ter algum histórico, sabe quem é o responsável e do mesmo jeito a gente entende quais são os itens que eles foram completados no final. Uma coisa que vocês vão lembrar da apresentação são as cores. Então, lembram que a gente comentou da complexidade? Olha uma cor aqui, um carrossel de alta complexidade. Esse carrossel de alta complexidade foi o Zazá que fez. Por que o Zazá fez esse carrossel? Porque o Zazá é nosso tech leader, ele é a pessoa envolvida em cima do novo front, no novo front desde o início do projeto, e é a pessoa mais adequada para pegar essas tasks de alta complexidade. Lembrando, não necessariamente é o grau de senioridade que vai determinar qual task que a pessoa pega. Se uma pessoa sênior entra, ela vai e ela percebe que precisa estudar um pouco mais o sistema antes de ter essa capacidade. Deixa eu fechar, então, acredito que é isso. Poderia colocar alguns outros pontos a respeito do Gira, fluxos, mas eu acho que o mais importante que a gente tem em mente, pessoal, é que a ferramenta é importante, os processos são fundamentais, só que nada adianta que a gente tenha processos e uma ferramenta muito bem estruturada se as pessoas elas não estão dispostas a alimentar. E isso até é algo que eu ainda faço em crítica a respeito do que a gente tem, porque com a mudança de processos veio uma necessidade constante de conversa, e se o time como um todo não engaja para que a gente otimize isso e a utilização dessa ferramenta ao longo do tempo, no final do dia a gente tem uma representação daquilo que a gente acabou não fazendo. Por isso que esse acompanhamento deve ser constante, e essa crítica a respeito da ferramenta deve ser constante. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Nessa parte do suporte, a gente organizou aqui, trabalhando com três linhas, né? N1, N2 e N3. Falei um pouquinho lá atrás, né? Nós usamos 2 plataformas aqui.
o Zendesk é uma plataforma de abertura de chamados suporte, né? Ela funciona muito bem, e a gente tem uma integração direta com o Gira. Essa ferramenta de atendimento aqui permite que ainda os clientes abram as demandas aqui, mas eles não estão fazendo ainda, mas em 2024 a gente quer que isso aconteça, o próprio cliente abra a demanda e ele acompanha todo o ciclo de vida de atendimento daquela demanda. Pode ser um erro, pode ser uma dúvida, pode ser algo que a gente consiga corrigir de forma rápida aqui dentro do N1 ou do N2, e a gente consiga retornar para ele consiga acompanhar esse chamado. O nosso objetivo aqui é que o N1 consiga resolver a maioria dos problemas, então esse é um atendimento mais de negócio, de ferramenta, que chegue pouca coisa para o N2, né, que o N2 trabalhe com o que sobrou do N1, então esses dois times aqui têm metas de atendimento do primeiro chamado, tempo de atendimento, etc., e o mínimo possível chegue no N3, que é o nosso time de desenvolvimento. Então, quanto menos bugs a gente tiver para corrigir em código, em desenvolvimento, mais tempo sobra para a gente fazer inovações, melhorias, etc., dentro dos nossos produtos, tá? Tudo isso aqui é integrado e sempre retornando a demanda aqui para a pessoa que abriu, né? Então, como está tudo integrado aqui, a demanda, sempre que ela é resolvida, ela retorna para o demandante. Como o cliente ainda não está abrindo, cai lá para alguém do nosso time de ponta que fala com o cliente, o nosso executivo ou alguém do back-office, retornando para o cliente falando, ó, teu bug foi resolvido. Assim a gente mantém a comunicação muito bem feita aqui com todas as áreas da empresa. Aqui a parte de DevOps, infra, dados e security. Então, falamos um pouquinho aqui da organização que nós fizemos nessa área. A área de infraestrutura, ela trouxe uma série de ganhos para a gente aqui dentro, né? Então, a gente reestruturou, a gente criou um Kanban. O Daniel mostrou ali um Kanban, um exemplo da sustentação. A gente tem um Kanban agora de infraestrutura, de DevOps, de dados e security. Por que isso é importante, tá? Essa é uma área transversal da empresa. Como é uma área transversal, ela atende todas as outras áreas da tecnologia, principalmente. Então, aqui tem dependências do time de desenvolvimento, tem dependências de outros times de suporte com essa área. Então, essa área precisava ter um Kanban organizado, com processo reestruturado, né, que a gente fez, organizou, com data limite, com prazo de entrega das demandas, porque o desenvolvedor, quando ele tem uma demanda para alguém de infra, ele precisa saber o prazo que o cara vai terminar. O cara põe o prazo lá, ele consegue acompanhar esse Kanban e ver como é que estão acontecendo as coisas. Aqui a gente também cria as dependências de tarefa, etc., né? Então, o que nós trouxemos aqui? Kanban, a criação do Kanban, definimos prioridades, aqui alta, normal e o restante. Organizamos a dependência entre as tasks, reestruturamos todos os processos dentro da área. E aqui alguns resultados bacanas para a empresa também, né? O que a gente trouxe para a empresa? Não só com essa organização, mas um monitoramento melhor de tudo que a gente faz aqui dentro, né? Nós temos hoje uma disponibilidade acima de 99,5% na nossa plataforma, então ela está no ar 99,5%. O programa não está no ar 100%? Não, porque às vezes de madrugada nós fizemos algumas ações que a gente rapidamente tira, né, de segundos, minutos, e tudo isso conta no down da plataforma, né, que a gente chama que ela fica fora do ar, mas no final aqui a gente está muito próximo de 100% de disponibilidade. Tivemos aí mais de 15% de redução dos nossos custos de infra, criamos políticas de monitoramento constante. Para quem trabalha com a área de tecnologia ou tem como fim um produto de tecnologia, sabe o quão importante é isso aqui, a gente monitorar os nossos serviços, se está caindo, se não está. Tudo isso está integrado com a nossa ferramenta interna de comunicação, que é o Microsoft Teams. Então, hoje a plataforma cai, se ela cair de alguma maneira, a gente recebe uma mensagem no Teams e recebe um e-mail dizendo que a plataforma caiu. E além de nós, de tecnologia, até os heads da empresa estão recebendo essas mensagens caso tenha algum problema mais grave na plataforma. Então, a gente implementou essas políticas de monitoramento, expurgamos mais de 12 teras. Sabe o que é 12 teras de arquivo, pessoal? É muita coisa, né? Que não são acessados há mais de um ano. Expurgamos mais de 300 milhões de imagens não utilizadas, uma economia aí de $400 mensais, então estamos falando aí de R$2.000 por mês. Temos algumas ações para o final do ano que vão fazer a gente economizar mais perto de $500 a $1.000 por mês, então são ações importantes que são todas controladas através desses processos. E mitigação de ataques cibernéticos, né, elevamos aí os padrões de segurança, em 2024 vamos melhorar mais ainda. Então, um contexto aí da nossa área de infra. Vai lá, Cup. Boa. Agora indo para a parte de métricas, né? Então, seguindo nossa
nossa mandala aqui do PDCA. Então, nós temos aqui a parte das métricas em que o que nós queremos representar, né? Depois de todas as execuções nesse ciclo do PDCA, primeiro, obviamente, com baixo esforço, né? Fomos na própria ferramenta do Gira e fizemos o acompanhamento dos gráficos que ela fornece, né? Tem o burn down, o burn up e outros mais. E tem um gráfico também que chama bastante atenção, que isso aqui ficou bem latente, e a gente vem acompanhando de tempo em tempo, que o que quer dizer esse gráfico, né? Que a partir daqui de junho, mais ou menos, foi o período que aconteceu uma inversão da nossa metodologia de trabalho. O que acontece? Antigamente era muito próximo a questão de criação de tarefas com as entregas das tarefas aqui em verde. Agora, o que nós temos é uma inversão. Nós criamos mais cards do que entregamos. O que isso quer dizer? Nós estamos cada vez mais nos planejando para o futuro, criando novos cards para que possamos refinar com antecipação, com a escrita das histórias, fazendo o processo de concepção num primeiro momento de planejamento, para depois fazer a execução disso. Então, é isso uma questão bem latente ali, que fica em relação aos boards e tudo mais, que faça com que nós tenhamos mais planejamento. Posteriormente a essa questão aqui, nós fomos para o modelo de Excel, obviamente, né? Então, extraímos alguns dados, cruzamos eles nos trouxeram uma facilidade um pouco maior para controlar o andamento dos projetos, zonas de riscos e outros mais num formato. Até que chegamos no formato que nós temos hoje, que é o formato dentro do próprio Power BI, né? Ele já conectado à ferramenta do Gira, e aqui nos traz uma informação um pouco mais detalhada, mais integrada, literalmente, né? Então, qualquer ação que é feita dentro do Gira, já com um simples toque, ele faz já a atualização, e também nos traz isso na palma da mão, utilizando o aplicativo do Power BI em formato mobile. Coupe, se me permite, tem uma frase que eu acho que descreve o que a gente passou, ou seja, você não consegue mensurar o que você não descreve, você não consegue fazer a gestão, gerir o que você não mensura. Então, o nosso primeiro processo de limpeza e organização, e principalmente a redação de itens, e deixar de sonegar itens. O que é sonegar itens? Chega a área, pede para o dev ou para alguém fazer alguma coisa, eu faço essa alguma coisa em um documento, num registro. Esse sonegar itens faz com que a gente não tenha e perca muito essa capacidade de planejamento, porque a gente não consegue mensurar. E a gestão só acontece a partir de que a gente mensura. Significa que somos perfeitos hoje? Não. Tem todo um sonho e um backlog de métricas que a gente quer desenvolver para 24, para 25, sem contar as que surgirão. E isso sem olhar a inteligência artificial e todas as tecnologias que virão daqui para frente e tornarão os nossos processos obsoletos, de forma com que a gente tem sempre que estar reinventando. Então, essa é a disrupção. Hoje a gente trabalha com dados. Boa. O Dani perdeu algumas horas aí, investiu muitas horas aí para que esse BI existisse, né, Dani? E vai dar daqui, vai de integração de lá, até que a gente chegasse no padrão que nós temos. Time, né? Tamo junto. Vamos para frente. Então, agora falando sobre a última etapa aqui da mandala, né? Então, estamos na reta final, tem bastante conteúdo, né? Já estamos há 1 hora falando. Então, agora a gente começa a falar sobre o acompanhamento, qual foi os resultados de tudo isso, né? Então, quando a gente falou lá no começo, a questão do roadmap que foi formado ali em meados deste ano, nós tivemos qual cenário, né? Nós temos aqui um cenário atual, em que já temos 55% desse roadmap entregue, 45% que a gente concebe como uma entrega parcial. Estamos ali nos finalmente aí de dezembro para fazer algumas entregas ainda. E dentro deste roadmap também tivemos ali 2 itens que eles foram retirados, né? Foram despriorizados estrategicamente do roadmap, entendendo que não seria um momento de priorizá-los frente às outras demandas, né? Como a gente fala, o roadmap é uma grande carta de intenções, então ele é um documento vivo que, por mais que ele é feito planejado e tudo mais, ele vai ganhando vida ao longo do tempo, e aos poucos nós vamos revisitando os combinados para entender os prazos acordados, os processos de entrega, priorização e repriorização de outras coisas. Sobre os resultados, né? Então, aqui em parceria com a galera de performance, não sei se o Gilbert está aí na call hoje, mas nos apoiou lá, trazendo algumas informações, trazendo o GA4, trazendo também algumas questões dentro do nosso próprio banco de dados, né? Capturando algumas informações de comportamento do próprio produto.
E nós tivemos aqui listado 4 ações baseado em algumas das entregas do roadmap. Então, quando a gente fala ali sobre a questão de impressão das páginas do Google, né, da pesquisa realizada, com algumas ações de SEO, nós tivemos 36% de aumento dessas impressões. Isso aqui é interessante, que começa a ganhar visibilidade do produto em relação a aumentar a nossa audiência. Quando a gente fala sobre lead, página da revenda, basicamente é um recurso que nós colocamos lá para que quem tem interesse de descobrir o endereço ou o telefone da própria revenda, anteriormente fazia de uma forma mais funcional, vamos chamar assim, só que não gerava o registro desse interesse. Hoje nós conseguimos colocar alguns gatilhos ali que a gente pode puxar essa informação, gerando sim esse registro de lead, e só com essa ação aqui nós conseguimos registrar ali quase 10 mil leads com esse interesse de pegar endereço ou telefone da revenda, o que gerou prospecção e uma antecipação também no contato entre ambos. Uma outra parte foi o carrossel de semelhantes. O que é isso? Então, poxa, vai o Álvaro lá pesquisar um determinado veículo em nossa plataforma, ele vai e encontra um veículo que lhe interessa, ele entra em contato com esse anunciante, e naquele momento ele pode ver também outros veículos que lhe interessam com uma questão similar àquela busca original. E com isso gerar novos outros interesses de um simples clique que pode existir. Isso aí teve um impacto de aumento de 3,5 vezes o número do clique nesse carrossel, o que fez gerar também outras oportunidades. Por último, a questão do novo card. Então, quando vocês entrarem ali no nosso site, vocês vão visualizar o formato que estão esses resultados de busca, com a imagem do veículo, com a informação sobre o WhatsApp, sobre a questão do financiamento. Então, fizemos vários ali testes, né, trazendo um parâmetro de teste AB, para entender qual é o comportamento do nosso usuário, o que mais lhe interessava, qual era a ação mais imediata, e, logicamente, trouxe ali que o WhatsApp era o item mais buscado em relação a esse clique, então trouxemos ele para esse card inicial, e só do WhatsApp teve um aumento de 520% na geração desses leads, ou seja, de interessados a entrar em contato com a revenda. E também, além disso, nós tivemos ali um aumento de 125% no clique do simular financiamento, o que gera também mais negócio. Porém, aqui trazendo uma questão, né? Nem tudo são flores nessa vida, né? E trazendo parafraseando o nosso CEO que nos ouve nesse momento, esse ano foi um ano do E, né? É um ano que não é um faz um ou outro. Nós fazemos algo e fazemos mais outro algo e outras coisas. Então, além de todo esse planejamento e toda essa estrutura, toda essa nossa organização, ela deu condição, na verdade, para que a gente pudesse colocar outras prioridades que aconteceram durante o próprio ano. Então, uma delas aqui são os feirões que aconteceram, até o Álvaro acabou de anunciar ali no início da nossa conversa, e de forma inédita, nós fizemos feirões simultâneos em regiões distintas, porém com uma data igual e com condições diferentes, com toda uma estilização da página de uma forma diferente, e conseguimos isso com bastante autonomia ao longo do tempo. Isso nos traz aqui, acabou não aparecendo os meses aqui embaixo, mas ao longo do segundo semestre desse ano, sairmos com estoque ali próximo a 65, 70 mil veículos, para um estoque que nós estamos agora próximo a 85 mil veículos. Então, para o nosso negócio, para o nosso segmento, quanto mais estoque nós tivermos, mais atrativo o nosso site é para quem está procurando opções de veículos. Uma outra questão também que apareceu ao longo deste ano foi simplesmente uma implantação de um novo ERP para a empresa, chamado OMIE, não sei se vocês conhecem, é o sistema que nós estamos utilizando a partir deste ano, mas também trouxe algumas emoções para esse ano aí, fazendo essa implementação, revivendo os processos e outros sistemas conectados para fazer com que a máquina girasse também e, além do roadmap previsto, conseguíssemos também colocar isso, né? E para finalizar aqui, o trabalho só está em andamento. Então, aqui uma mensagem bem interessante, né? Essa apresentação que não tende a ser uma apresentação fim, não estamos dados por vencidos e completos e satisfeitos com esses resultados, como um bom ciclo de PDCA, essa roda gira, né?
E agora, finalizando toda a esfera de P, do D, do C e do A, agora nós voltamos a olhar para esse processo e deixando uma mensagem que o destino não é tão importante quanto a jornada. Então, é a jornada que nós estamos compartilhando com vocês. Passo a palavra ao nosso amigo Álvaro. Beleza. Nesse momento era para eu vir vestido de Jack Sparrow, né? Poxa, não, parou a apresentação, então. Não deu. O mico ia ser grande demais. Mas, pessoal, 2024, aqui é o nosso último slide, mas é algo que a gente colocou até de última hora para explicar para vocês o ciclo PDCA, né? A gente está recomeçando em 2024 no P de novo, né? Então, nós trouxemos um pouquinho do trabalho que nós fizemos aqui em 2023, principalmente nos últimos 2 meses. Todo mundo que está aqui sabe a importância de você fazer um bom planejamento estratégico para o ano seguinte. E esse ano nós começamos um pouco mais cedo, digamos assim, e mesmo assim virou correria agora no final para a gente conseguir entregar, porque foram muitas discussões, foram algo muito legal, né? Então, veio o planejamento estratégico. E como que a gente direcionou o planejamento estratégico, né? Primeiro, qual o direcionamento estratégico da sua empresa? Qual o direcionamento do seu carrão, das empresas que estão representadas aqui hoje, né? O que você quer? A gente discutiu, por exemplo, o que a gente fez que não foi tão bom em 2023 que a gente não quer em 2024, né? Como que a gente trabalhou isso? A gente quebrou isso por processos, por organização, por gente, cultura e gestão, por tecnologia, por produto, por comercial, até itens de escritório apareceram, sala de reunião, cara, apareceu um monte de coisa legal, né? Então, qual o direcionamento estratégico? A partir daí, nós começamos a discutir os objetivos estratégicos da empresa, né, que vocês podem fazer na empresa de vocês também. Quais os objetivos que eu quero para 2024? Nós quebramos em 4 pilares estratégicos, né? Então, definimos ali os pilares que nós queríamos para 2024, ficou muito legal, definimos os objetivos, e aí começamos a entrar em como medir os avanços e quais as metas estratégicas. Aqui entra o KR, as Key Results, né? Então, a gente definiu o O do OKR e aí definimos as KRs. Entramos dentro de cada objetivo estratégico e começamos a olhar, para nós atingirmos esse objetivo, o que a gente precisa fazer? Tais KRs, né? Essa KR aqui, essa aqui é para comercial, essa aqui é para produto, essa é para tecnologia, essa é para marketing, essa é para gente. E aí a gente foi criando uma casca em cima disso. Revisitamos, olhamos, discutimos, horas de reunião, e no final, né, trabalhamos as KPIs também, que elas transcendem as KRs, ou seja, também são indicadores ali dentro para você conseguir trabalhar. O Daniel mostrou e o Cupi mostraram alguns indicadores que a gente trabalha aqui, e nós vamos ter essas KPIs ali dentro do nosso processo para a gente atingir a meta. E dentro dessas KRs, nós chegamos a uma conclusão, né, juntos aqui, inclusive envolvendo até o meu time ali em algum momento. Pessoal, a gente precisa ter umas KRs para a empresa, não precisa? Não precisa, precisa mesmo, né, numa discussão. Colocamos KRs para a empresa. Aonde que nós temos que olhar para 2024? O que a empresa quer alcançar em 2024? Definimos 3 KRs para a empresa e a gente até brincou que essas KRs vão ficar lá na nossa sala de reunião, lá para todo mundo que entrar na sala olhar. Cara, eu preciso atingir isso, isso e isso para 2024. E são KRs agressivas, né? Justamente para a gente conseguir trabalhar e cumprir, para a gente conseguir chegar e, de fato, conseguir bater essas metas estratégicas, né? E, por final, os planos de ação, né? Quais os planos de ação para a gente atingir essas metas? O que a gente precisa, né? Quais os riscos que a gente tem em não atingir essas metas? Então, nós desenhamos tudo isso, né? Essa parte dos riscos ainda não terminou, a gente está no final, mas, a grosso modo, a gente conseguiu definir as OKRs, as KPIs e todo o processo, o nosso direcionamento estratégico para 2024. Vamos comunicar isso para toda a empresa, né, num evento que vai acontecer em janeiro, e toda a empresa vai saber, de fato, o que a gente precisa fazer em 2024. Então, é um conselho bacana, né, que eu deixo para vocês. Aqui alguns resultados que a gente trouxe com esse planejamento estratégico, né, bem estruturado, OKRs definidas. Fechamos uma plataforma para acompanhar esses OKRs, então não basta você planejar, você precisa acompanhar os OKRs de fato. Fizemos um link entre o planejamento estratégico 2024 com o orçamento e metas da empresa, que eu falei agora há pouco. Estamos trazendo clareza e transparência para toda a empresa do que a gente quer para 2024. Então, isso é super importante. E aqui uma mensagem final,
né, do John Beckley, a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar, né? Então, é uma frase que eu acho bem interessante, que eu gosto, né, e trago sobre a importância de fazer um planejamento bem feito e, obviamente, depois você fazer uma execução bem feita disso tudo, né? E aqui terminamos, pessoal. Esqueci do slide dos brindes. Antes dos brindes, aqui a gente vai sortear, abrir um tempo para perguntas, né? A gente extrapolou um pouco o tempo, a gente começou ali mais ou menos, era 8h07, era 1 hora de apresentação, extrapolamos aí 9 minutos do nosso tempo, mas temos um tempo para pergunta. Vamos lá, pessoal, na fila. Vai lá, Rodrigo. Se você estiver falando, tá no mudo, tá? Só para avisar. Rodrigo Dávila. Deu, Agui, agora chegou. Não tava, apertava no negócio aqui, não saía. Cara, muito legal a apresentação de vocês. Parabéns, tá? Parabéns. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, para entender um pouco do conceito. Eu tenho 4 perguntas, tá? Eu sou administrador hospitalar de formação, mestre em gestão estratégica, faço gestão estratégica da área hospitalar há mais de 20 anos, tá? Dei um rumo na minha carreira há um ano atrás, indo para a área de gestão de saúde, não só gestão hospitalar, e assumi uma empresa de tecnologia da informação, especializada em software hospitalar, e agora a gente está migrando para uma linha de servitização também hospitalar, ou seja, o que a gente enxerga hoje dentro do mercado hospitalar, na área de software, só para vocês entenderem é o seguinte: existe o software, mas o pessoal não usa na sua capacidade máxima, né? A culpa é sempre do software. E não se muda a cultura, não se muda o método de trabalhar. Eu achei muito rico a forma que vocês apresentaram, porque eu estou vivendo um pouco disso nessa empresa e trazendo um pouco dessa mudança de cultura. Mas eu tenho 4 perguntas para vocês. Primeiro, vocês utilizam o método Planning Poker para avaliar esforço e tempo? Eu acho isso um absurdo, porque eu venho da área hospitalar, onde não se chuta nada. Tá? Eu gostaria de saber se existe uma alternativa para esse absurdo. Mas, se não tiver, tudo bem. Cara, Essa é a primeira. A gente vai respondendo uma por uma, tá? Tá. O Planning Poker, a gente utiliza para... A gente trabalha com complexidade... como é que é, pessoal? É complexidade... Nossa, me fugiu agora. PowerPoint. Oi? Esforço e complexidade. Esforço e complexidade. A gente trabalha com esses 2 itens, existe sim uma votação, e existem sim divergências ali, né? Então, a gente trabalha essas divergências, porque essa demanda ela vem principalmente dos desenvolvedores, aqui no nosso caso, né? A gente trabalha com... A gente já começou a trabalhar com matriz de prioridades aqui também, então a gente conseguiu se organizar de uma forma diferente também, para não precisar executar sempre a matriz WISE lá de prioridade, e tem dado muito certo, né? Mas sim, cara, a gente executa Planning Poker em todas as nossas cerimônias. Tá bom, eu vou ter que me acostumar com isso. Então, Vai. É um troço sério, cara. Vale a pena. Posso só colocar um ponto, Rodrigo? Assim, Claro. Só para ver se te ajuda a reduzir um pouco o ódio pelo Planning Poker. Vamos considerar assim, me colocando no sapato de desenvolvedor, tem aquele tipo de task que eu consigo ir para um refinamento, conversar com os meus colegas, entender quase que exatamente o que eu quero fazer e traçar um plano com uma previsibilidade absurda. Agora, tenho aquele outro tipo de task, pastel, que chega aos 48 do segundo e eu tenho que dar conta, porque senão o sistema cai, um cliente não atendido, perco a oportunidade de negócio. E isso, muitas vezes, o desenvolvedor não tem a capacidade de entender todas as implicações e todo o desenvolvimento necessário. Então, o Planning Poker é uma forma para você conseguir estimar de uma forma um pouco mais assertiva o que não implica na execução. Uma coisa que eu falei em dizer que a gente mensura story points estimados e story points realizados, para avaliar qual é o delta de assertividade que tem entre um e outro. Então, o story point é apenas uma forma de mensurar, do mesmo jeito que, como citou Álvaro, pode ser utilizado o RISE para fazer uma priorização de demandas técnicas dentro de um backlog. Então, esse tipo de ferramentas, eles vêm para auxiliar, não necessariamente para traçar essa trajetória de uma forma definitiva. Legal, obrigado. A outra pergunta é o seguinte: vocês trabalham com automação de teste?
E se vocês trabalham, quando vocês implantaram isso, qual foi o ganho de tempo que vocês tiveram na execução na fábrica de vocês? Cara, a gente está ainda engatinhando na parte de automação. Nós já temos vários cenários automatizados, porém a gente tem muita coisa para automatizar ainda. E, assim, cara, o ganho de tempo é absurdo, absurdo. Por exemplo, num cenário end-to-end, que a gente chama, que você executa o teste do início ao fim da aplicação, Sim. se você fizer isso de uma forma manual, usando o exemplo do nosso site, você vai gastar ali num end-to-end, sei lá, de 4 a 6 horas para testar todos os cenários, se não mais, tá? Num teste automatizado ali dentro, a gente está falando aí de mais ou menos rodar em 15 a 20 minutos, tá? Mais ou menos isso. E ele tem um resultado satisfatório, né? Mas a gente está falando aqui mais de 300, 400 cenários de teste, e ano que vem é um ano para a gente começar a estruturar melhor isso, tá? Legal. A importância também é que, de uma forma preventiva, você consegue identificar quando quebra e você não pegaria em um cenário de instabilidade. Mudou alguma coisa, algum código que veio e teve algum tipo de interferência. Se você tem um cenário de testes automatizados, ele vai pipocar quando a coisa não funciona e você é avisado de uma forma preventiva. Não espera chegar no cliente, o cliente abrir chamada e dar problema. Claro. Valeu. Obrigado. Legal. A outra. Vamos lá. Eu não sei se você trabalha com a equipe em home office, né, ou centralizado em algum local, mas como é que vocês hoje avaliam a produtividade e ociosidade dessa equipe de desenvolvimento? Vocês utilizam um modelo tipo FTE, né, que é o Full Time Equivalent? Que tipo de ferramenta vocês utilizam para verificar se o desenvolvedor, principalmente se ele está à distância, ele está efetivo? Cara, o nosso time de tecnologia hoje, ele trabalha híbrido, né? Mas 95% home, né? A gente tem alguns eventos, cerimônias, que algumas pessoas vão para a empresa. A gente aqui não tem nenhum tipo de controle sobre o horário das pessoas. A gente trabalha com produtividade e entrega. Entregou, é isso que importa para a gente. A gente tem, o Daniel mostrou ali no Power BI, a gente controla a produtividade de toda a equipe, né? E a gente não, principalmente, a gente não compara um com o outro, a gente compara ele com ele mesmo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quanto cada desenvolvedor produz por semana, por sprint, por mês, por bimestre. A gente tem todos esses indicadores lá. Por isso, a força e a importância do indicador. A gente tem um indicador do time, quanto que o time produz por sprint. Com essas informações em mãos e com a estimativa em mãos que eu tenho, eu consigo dimensionar o tempo de entrega. Isso, para uma empresa, é extremamente valioso. Isso vale para todas as empresas. A gente falou ali do Fibonacci, né? Do 1, 2, 3, 5, 8 e tal. Sim, é a soma dos dois. Você pode usar qualquer coisa. Você pode usar raça de cachorro, você pode usar tamanho de camisa, você pode usar um monte de abordagens diferentes. A gente usa o Fibonacci, que facilita a questão dos pontos, tá? Mas gera a produtividade dessa forma, tá? Tem um ponto que eu queria também chamar, já que está falando do time colocando, quando a gente fala em tecnologia de desenvolvimento, há um repúdio à microgestão. Então, a gente se afasta da microgestão justamente pelo caráter volátil, vulnerável que tem a previsão de qualquer tipo de desenvolvimento. Eu sempre falo com o time, e dou um exemplo, né? Quando a gente está em momentos ruins, a gente deixa de ser um time, a gente passa a ser uma equipe. Às vezes, pelo comportamento, talvez até um bando. Mas o que caracteriza um time em si é a confiança. Então, uma vez estabelecidas as metas, os compromissos entre o time lá na sprint, uma pessoa no time tem que confiar que a outra pessoa vai cumprir com aquilo que foi feito, e se por um acaso não for possível, sabe-se que de forma transparente a gente vai reportar o que aconteceu e criar um novo plano de ação. É a forma que melhor tem funcionado, por mais que a gente não teria tanta assertividade nessa gestão, porque querendo ou não descambaria um pouco para aquela microgestão, que é um pouquinho inadequado em minha percepção, meu ponto de vista. Não, legal, Daniel. Muito legal. E a última pergunta para vocês também, essa é uma pergunta mais operacional mesmo. A gente rema e acaba na AWS? Não, cara. Assim, nós trabalhamos com a AWS, tá? Vocês e o mundo inteiro. Uma galera trabalha com a AWS. Mas, assim,
tem muitas clouds boas de mercado. A AWS nos atende muito bem. Nós temos aí o CloudFront, que a gente chama na Asion, né, que é uma parceira muito boa também. Mas, cara, eu já trabalhei com Oracle, eu já trabalhei com... vai ter a Magalu Cloud, agora bem lembrada pelo João, né, uma cloud totalmente abrasileirada, né? Então, vocês imaginam como que vem isso, com aquele conceito da o nome da Luísa, a dona da Magazine Luiza, Trajano. Luísa Trajano. Ela usou esse termo, né, falando do abrasileirado, e é isso que eles vão trazer. Cara, mas assim, a AWS nos atende muito bem, como eu trabalhei com a Oracle na PG+, na empresa que eu trabalhei antes, e também nos atendia muito bem, né? Então, cara, as nuvens são muito boas hoje, elas estão muito melhores do que há 2, 3 anos atrás, tá? Então, é importante colocar, mas a AWS é muito boa, tá, Dávila? Valeu, Júnior. Obrigado, Júnior. Desculpa, Álvaro, né? Porque eu conheço por Júnior. Eu conheço Amigo por de Júnior. infância é isso, né, cara? Eu não... Isso aí. Eu conheço... Na linha cara, aqui Daniel, de perguntas, Álvaro, João. muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigadão Valeu. pelas perguntas. Vai lá, João. Depois o Gabriel. Opa, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, dar parabéns aí, né, pela apresentação. Acho que um case muito bom, muito interessante aí, e mostra que vocês estão no caminho certo, né? E aí, a minha pergunta, na verdade, são duas, tá? Não são 4, mas são duas. A minha primeira pergunta é o seguinte: eu já trabalho com agilidade também já faz alguns anos, né? Hoje eu trabalho como coordenador de agilidade em uma startup de logística, e uma das dificuldades que a gente tem, não só na empresa atual que eu estou, mas em outras, é você vender, né, o investimento em processos. Porque a empresa, muitas das vezes, está preocupada ali em gerar resultado, né? E muitas das vezes a empresa acaba indo ali para o produto, que é o que realmente gera o resultado na empresa. Mas a gente sabe, e vocês estão passando por isso, que você ter processos bem estruturados são importantes. Então, a minha primeira pergunta, né, que vocês falaram logo no comecinho, vocês trabalhavam muito com pastéis, né? Tem uma outra nomenclatura também que a gente fala muito, que é o Go Horse, né? Que é a metodologia vai cavalo, ou seja, não tem metodologia nenhuma. E aí me desculpem se vocês falaram isso, mas eu talvez não tenha prestado atenção. Mas a minha primeira pergunta é: qual foi a dor, né? Em que momento que vocês chegaram e viram, putz, meu, desse jeito que tá, não dá mais para a gente ficar fritando pastel aqui, a gente tem que ter um processo estruturado, né? E a minha segunda pergunta é: está valendo a pena investir em processo? Cara, com a nossa apresentação, ela mostrou que vale a pena, muito, né? Isso vem... o Socarrão chegou aqui, e eu acho que, deixa eu ver aqui, mas se eu não me engano o Edu estava aqui, tá aqui, ó. O Edu é um dos founders, ele está aqui na reunião hoje. O Edu e o Tarone fizeram um trabalho, cara, nem sei nem como dizer, né? Eles chegaram num patamar absurdo, né? Começaram numa garagem, estruturando, o Edu indo de tirar foto de carro, né, o Tarone vendendo, e chegaram aonde chegaram hoje, né? E eles chegaram onde chegaram hoje por persistência, por determinação e porque acreditavam no sonho, né, naquilo. Cara, a brincadeira ali do pastel é assim em um monte de empresas, em várias empresas, né? Só muda só a analogia, né? O Go Horse, enfim. E assim, tem um momento... o Socarrão ali em determinado momento, a gente não conseguia ter, não tinha muitas pessoas na tecnologia, isso era fato, né? E a demanda chegava e a gente tentava resolver, né? Isso escutei muito aí do passado. Eu tô no Socarrão tem 8 meses, mas ouvi muito isso. E o pessoal resolvia na garra, na determinação ali no dia a dia. E teve uma hora que a gente
falou, né? O Dani até contou ali em 2017, o Edu chegou e falou, cara, vamos começar a implantar o ágil. Implantar o ágil, o Gabriel não está aí para me deixar mentir, não é de uma hora para outra que acontece, né? O Daniel trabalha com isso diariamente, o Gabriel trabalha com isso diariamente. Não é fácil você implantar. Então foram anos e anos, convencimento da empresa, etc. E foi, né? Só que o investimento em processo, para a gente aqui, foi o primordial para fazer as coisas acontecerem, né? Hoje nós temos bastante processo, e nenhum processo, eu garanto para vocês que é burocrático, é processo necessário, né? E tem muitos ainda que a gente vai precisar criar. Ele é necessário, ele é importante, e ele te ajuda a gerar todos esses indicadores aqui na ponta, no final, né? Que vão te ajudar a tomar decisão. A gente toma muita decisão baseada em indicador. Agora, para chegar nesses indicadores aqui, cara, foi um trabalho árduo, né? A gente fez um trabalho aqui de formiguinha mesmo, né? Apoio do meu time, que, pô, só tenho a agradecer, alguns não conseguiram ficar até o final aqui, mas assim, cara, o trabalho muito legal, a galera comprou a ideia mesmo e precisa. E mais uma vez aqui eu agradeço ao Socarrão, porque assim, a empresa precisa querer, né? A empresa teve a paciência de esperar, não de esperar, a gente estava resolvendo, entregando, corrigindo bug e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, né? Como a gente falou, é o ano do E. A gente estava lá, a gente está desenvolvendo o nosso novo site, a gente está desenvolvendo o nosso novo app, ao mesmo tempo está entrando feirão, em parceria com o C6 Bank, já estamos aí no 3º feirão do ano, né? No meio de tudo isso, implantamos o OMIE, né? Nosso RP financeiro, cara, uma série de coisas acontecendo e a gente está aqui na batalha fazendo essa roda girar. Então, assim, é importante, né? Sugiro que levem isso para as empresas de vocês. A gente está à disposição aqui para conversar também sobre, inclusive, alguém aí de alguma empresa, que a gente possa explicar um pouquinho do que a gente fez, porque aqui a ideia é dividir com vocês e mostrar que dá certo e que vale a pena a empresa investir. A gente falou do planejamento estratégico. Cara, sem um planejamento estratégico, você não executa nada no ano seguinte. A gente tem um roadmap, a gente desenvolveu um roadmap muito bem estruturado, né? Conseguimos cumprir tudo que estava no roadmap? Não conseguimos cumprir tudo. Porque surgiram coisas no meio do caminho, e você tem que lidar com essas coisas que surgem no meio do caminho. Por isso você tem que ter processos bem organizados, né? Então, de certa forma, é um resumo aí de tudo isso. E também mais um ponto, também para tirar todo esse romantismo, né, desse momento que tudo são flores, tem um ponto, uma notícia triste e bombástica para dar para todos. O pastel sempre vai existir. O processo, ele vem para ajudar, para mostrar qual é a esteira a ser utilizada. Mas o pastelzinho, aquele cara do céu, preciso isso aqui para onde? O feirão que vai acontecer, ele vai continuar existindo para a tristeza geral. Só que o importante é como nós tratamos eles, como nós fazemos o passo a passo para que ele entre, não queime e entregue de uma forma tranquila, sem afetar todos os demais itens que nós estamos produzindo, tá? Então, só fazendo esse implemento aí. Eu brinco que para você adotar processos precisa todo um processo, porque o negócio também não tem recursos irrestritos e a gente precisa ser o mais otimizado possível. E toma muito tempo para que isso aconteça, porque não é só uma questão de você mandar um e-mail, institucionalizar ou moralmente fazer acontecer, não. Você precisa que as pessoas se movam. E eu ia colocar também o que o colocou de uma forma um bocadinho diferente, não queremos ser uma pastelaria, e sim mais próximo a um restaurante gourmet, onde também a gente sabe servir pastéis. Só que, diferente de muita pastelaria, aqui se escolhe o sabor do pastel antes do pastel ficar pronto, como antes no passado acontecia muito de escolher seu sabor do pastel depois que o pastel estava pronto. Gerava retrabalho, gerava dificuldade. O processo é perfeito, João? Não vou dizer que é perfeito aqui também, para não apanhar do time amanhã. Já vi uma mãozinha subindo ali de uma das pessoas do time, porque tem muita coisa a fazer, que nem o Álvaro disse. E o próprio... Por isso, falei que o Elon Musk é polêmico, mas eu gosto muito da frase: o melhor processo é processo algum. E dessa forma a gente consegue conquistar até o universo. Se a gente questiona o que a gente faz de uma forma constante, iterativa, a gente só tem a melhorar, a inovar. E é isso que a gente busca, o melhor trilhar. Fala, Gabriel. Show de bola, pessoal. Muito boa apresentação, case de vocês, parabéns mesmo. Eu tenho também duas perguntas, já que eu estou seguindo nessa linha, né? A primeira é, na visão de vocês, qual que foi, assim, o maior desafio de todo esse processo, né?
uma resistência, ou alguma dificuldade, alguma coisa que vocês tiveram que bater cabeça mesmo? E a outra pergunta é, vocês falaram que estão planejando expandir isso para a empresa, né? Se puder contar rapidinho aí qual que é a ideia de vocês para expandir isso para as outras áreas da empresa, eu agradeço também. Beleza. Cara, a gente está chamando isso, Gabriel, de transformação digital, né? Nós temos uma ideia agora em 2024 e de começar esse trabalho junto com o restante da empresa. E a primeira coisa a fazer que a gente entende é você mapear tudo que a área faz, né? Então, por exemplo, nós vamos chegar lá na nossa área financeira e vamos perguntar como é que funciona o processo dele, o exis do processo. Como é que você faz? Como é que você recebe o contrato da revenda? Porque lá a gente tem financeiro, contrato, faturamento, tudo junto ali, né? E aí a gente vai mapear esse processo, desenhar esse exis do processo e começar a pensar no modelo 2B, né? O modelo 2B, a gente vai adaptar área a área, mas a gente quer manter um padrão do que a gente usa para a empresa. Por exemplo, você vai me perguntar hoje, eu queria ter todo mundo dentro do Gira, né? Então, o Gira é a nossa ferramenta, o Gira que a gente trabalha aqui dentro da tecnologia, é o ideal que fosse tudo no Gira. Mas a gente precisa ver se a área vai se adaptar, precisa ver se o processo daquela área cabe dentro do Gira, se tem alguma plataforma que a gente precise, de repente, integrar com a nossa plataforma de gestão hoje, e aí a gente vai começando a trabalhar. Mas a gente vai mapear todas as áreas, área a área, exige de todas as áreas, para depois desenhar o modelo 2B, a arquitetura do modelo 2B. Não sei se eu consegui responder. Isso aí, e o desafio? Qual foi o maior desafio de vocês? Cara, foram vários, né? Mas assim, eu acho que eu nem sei se eu consigo chamar de desafio, porque a empresa ela foi muito compreensiva em relação a isso. Obviamente existe o receio em toda empresa de você começar um processo como esse, de começar a engargalar, né? Cara, todo mundo aqui, os heads aqui, tem uma parte deles aqui, os caras têm muita demanda para passar para a gente, mas eles entenderam o nosso momento, né? Entenderam o momento que a gente precisava reconstruir algumas coisas, precisava trabalhar algumas demandas mais prioritárias, e a gente foi segurando as demandas. Então, acho que a principal resistência que vocês podem encontrar na empresa são essas. Cara, não dá para... eu posso trocar o pneu lá do avião com ele voando, né? O trem de pouso lá Cara, você tem que trocar, vai acontecer. E aqui é assim, né? Só que a gente fez algumas melhorias, trabalhou com algumas coisas, mas sofreu também nesse meio do caminho, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma equipe trabalhando em algo e aí você precisa parar essa equipe e fazer outra coisa no meio do caminho, às vezes atrapalha, a galera desmotiva um pouquinho, e o nosso papel como gestor é fazer com que eles não desmotivem, né? Falou, pessoal, precisamos resolver, precisamos fazer, isso aqui é importante, mas nós temos que continuar o outro projeto, né? Em alguns momentos, a gente sobrecarrega a equipe, a gente sabe disso, mas é para um bem muito maior, né? O que a gente está fazendo aqui no Socarrão, eu falo com o Jeff, que é o nosso CEO, é um game change, cara. A gente está fazendo algo incrível aqui, para esse ano, agora que está começando, e para o restante do ano, né, de 2024. Então, a gente está construindo toda a nossa base muito forte, para a gente entrar em 2024 num nível bem melhor, né? Já somos bons no que a gente faz, não à toa nós somos líderes de mercado aqui no sul do Brasil, mas a gente quer, cara, conquistar muito mais, né? E a gente quer estar preparado porque os nossos concorrentes também são fortes. Então a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar muito mais para cumprir aí os desafios de 2024. Mas foram bem legais aí os que a gente fez em 2023. Show de bola, muito bom. Obrigado. Posso colocar 2 pontos rápidos? Claro. Primeiro ponto rápido, eu acho que é meio que transversal a todas as organizações. O desafio é o bichinho humano. Em toda transformação, fazer com que o bichinho humano, seja fora ou dentro da área de tecnologia, adote novos processos, mude e enxerga, isso é uma coisa constante. Isso faz com que a gente realmente tenha alguma dor em termos do processo. E olhando de dentro para fora, em termos de organização, talvez o maior ganho que o Socarrão teve, com todo esse processo de profissionalização que a gente descreveu, é o movimento de uma tecnologia modal, não modal, bimodal, não bimodal, trimodal. O que é isso, amparado por uma teoria que trabalha isso? Uma tecnologia bimodal é uma tecnologia... Opa, sumiu só um pouquinho. Eco, ligar a luz, desculpem.
Uma tecnologia bimodal é uma tecnologia onde a tecnologia só se preocupa em sustentar e fazer novos produtos. Nós caminhamos isso também, o pessoal de tecnologia se orgulha disso, cada vez mais ajudar a organização. E por meio da figura de Álvaro, por meio da figura de uma nova área de produto, por toda essa reestruturação que vocês viram, a gente consegue suportar a organização na definição da estratégia. Então faz com que a tecnologia ela vire extramuros tecnologia e comece a ajudar de uma forma efetiva outras áreas. O que eu acho que vem muito em linha esse processo ágil que o Álvaro comentou, que a gente entende ajudar a construir e não necessariamente dizer como deve ser feito, porque aí cada área tem que fazer de uma forma iterativa. Está mudado, Álvaro. Desculpa, passamos do horário aqui, responder a última pergunta do Rafael e vamos fazer o sorteio. Pensando em produtos, assim como outros players, né? Não vou falar o nome desses outros players aqui. Aquele do vermelhinho, brincadeira. Web Motors, Usados BR, OLX, são nossos concorrentes hoje. Nós respeitamos muito também. Vocês pensam em oferecer algo de SaaS, CRM para os usuários? Rafael, a gente já tem, né? A gente tem o SC Leads hoje, que é o nosso CRM, a gente já fornece para os usuários. Várias revendas usam hoje, porém a gente quer fazer algo muito melhor para 2024, segredo ainda, né? Nós teremos algo melhor ainda para ser usado em 2024, mas nós já temos esse CRM. A gente tem tanto o aplicativo Android e iOS, e nós temos também o site de CRM lá também. Não é um bom CRM de mercado, né? Mas a gente quer fazer algo muito melhor aí para 2024. A gente vai evoluir algumas ideias aqui que a gente está trabalhando. Beleza? Ficou claro, Rafael? Se tiver alguma dúvida, só falar. Fechou, legal. Pessoal, vamos fazer um sorteio aqui. Como eu não consigo compartilhar a minha tela, eu vou tentar passar aí para ver se alguém consegue, para ver se está aparecendo os nomes aí, tá? Se vocês confiassem em mim, eu podia fazer o sorteio aqui, né? Mas tem que ter auditoria. Serão 7 brindes, tá? A gente vai sortear. Cadê a transparência? Tá aí. Alguém consegue abrir aí, pessoal? Upi, Daniel, Gabriel, quem conseguir abrir aí, ver se está com os nomes já. Está com os nomes de todo mundo, sim. Quer que eu projete? Então, projeta e vamos fazer os sorteios aí, que eu já vou anotar aqui os ganhadores. Assim, o pessoal que ficou até o final aí, a gente vai manter no sorteio, tá? Quem não estiver, não vai receber. Vamos lá, bota aí, Dani. Lá. Pode rodar, o nome da galera tá tudo aqui. Como é que eu rodo aqui? Só aperta aí no meio desse círculo aí que ele roda. Aí, ó, pronto. Legal. O nosso nome não tava, Álvaro. Juliana tá aí? Ela participou, não sei. Não? Não tá. Próximo, então, vai lá. O meu pode considerar se cair aí, tá? Meu, Cup do Daniel, pode considerar. Ô, louco. Nem tá ali, meu, pô. Nem o meu também. Quem que é? Lazara? Hoje o meu também pode tirar, eu cheguei na metade. Não tem problema não. Vai participar. Quem que é Lazara? Também não. Também não, então vai para o próximo. Pegar os nomes de quem tá aqui na reunião e fazer uma roleta menor, né? Poxa vida. João tá. Não, Sabrina. Sabrina não pode participar, pessoal. Pode seguir. Ela me avisou. Aí, ó. Vou ficar até amanhã aí, ó. Tinha 46 pessoas, cara. Saiu um... Tô torcendo para que caia o meu aí, Álvaro. Renato. Não. Renatinho? Luiz. O Luiz estava aqui, pessoal. Ele teve que sair antes, mas ele estava tá aqui, ó. Tá aí? Tá online. Não, foi o Cleiton que saiu. Não. O Cleiton da WorkDB. Valeu, Luiz. Parabéns. Primeiro pro Luiz, vai o próximo. Eu sei que os... Andrés. Putz. Andrés. Isso aí.
o nosso Depois de importado, 50 roletas. você vai ganhar um brinde que talvez você não tenha do seu carrão, tá? Próximo. Cadê meu nome aí? Não tô vendo. Tem teu nome aí. Confia, confia. Confia que tem. Laís. Isso. A Laís participou, pessoal? Laís não. A Laís é a nossa executiva lá do interior do Paraná. Pode seguir, ela não estava aqui. Não vi ela não. David. David não tá na lista aqui. Não, bora, vamos lá. Qualquer coisa eu vou refazer essa roleta aqui, hein? Douglas também não. Ei, tá difícil, hein? Aí, se a gente Meu nome não tá aí, instituísse, hein? e se a gente Álvaro. instituísse que o próximo é quem vai ser sorteado pra gente não ficar rodando ad eterno? Podemos pegar os próximos para cima, né? Pode ser? Pra cima, isso. Então, se beleza. convencionasse. Boa ideia. Quantos Vai lá. prêmios tem? Quantos participantes tem? São 7 participantes. São 7 27. participantes. É uns 40 participantes aqui no final. E prêmios? Theo. Prêmio 7. O Ah. Theo, acho que não. Theo tá aí? Theo tava, ele saiu. Então, o Theo. Não, vamos premiar. Ele ficou aqui um bom tempo. Próximo. Falta 4, pessoal. Então, antes de novo, não. O Pega o de próximo é cima. Próximo, Cleiton. Cleiton vai ganhar também, ele saiu agora há pouco. Cleiton da WorkDB. 2 caras da WorkDB já, hein? Olha. Próximo. O Cleiton mandou os parabéns aí, Cupe e Daniel também pra gente. Adorou a apresentação. Boa. Maurício Rocha. Grande Maurício. Tô aí. Obrigado. Vamos viu? mandar para o Blumenau o seu prêmio. Isso aí. Boa. 3, 4, 5. Falta 2, pessoal. Leonardo Oliveira. Tá aí? Não. Opa, o Cooper, só tem eu de Leonardo Oliveira? Porque o meu é Presunto Oliveira, né? Não sei como é que então tá. é você mesmo. Fechou. Então é você, filho. Opa, beleza. Valeu. É que eu peguei os Boa. nomes lá Eu peguei os nomes lá, Leonardo, que vocês colocaram lá no Forms. Ah, sim. O seu não, só tô tava confirmando, Leonardo. não. Eu botei o Ah, seu. tá. Parabéns, cara. Show de bola. Obrigado. Bora lá? Quase, Bebel. Quase. O João estava aqui até agora com a gente, fez pergunta. Show de bola. Fechou, galera. Pessoal, eu tenho um contato de todo mundo aqui, vou entrar em contato, pegar o endereço de todo mundo para a gente mandar os prêmios. Tem gente de fora de Curitiba aqui para a gente mandar também. Agradecimento a todos vocês que ficaram, quase 10 da noite, vocês estão aqui conosco. Muito obrigado. Pô, foi muito legal trocar, muita gente conhecida que eu não via há bastante tempo. Valeu, Rafa, obrigado. Tá convidado, Rafa, para vir aqui para Curitiba quando você quiser, tá? Vem nos visitar. Valeu, pessoal. Jeff, Edu, né? O Jeff, nosso CEO. Rodrigo, a minha irmã, aqui para quem não conhece, a Isabelle. Né? O meu irmão estava aí também, o Lucas, saiu há pouco tempo. A Isabelle trabalha na área da saúde, o Lucas é um arquiteto, trabalha no interior do Rio Grande do Sul. Uma galera que está aí, né? Rita. O Dávila, né? Dávila estava aí. Parabéns, viu? Parabéns ao Socarrão. Amei ouvir tudo isso. Valeu. Aprendi muito com vocês aí, quero aprender mais. Valeu, Gutinho, obrigado. Valeu, Rita, brigadão. Isso vai para o YouTube depois? Não sei, tá gravado aí, Gabriel? Tá gravado, depois a gente combina para ver como é que a gente faz. Como é que a gente divulga. Muito obrigado, pessoal, pela presença mais uma vez. Beijo para todos vocês, abraços e até a próxima. Vamos falando.
Obrigado, Valeu, pessoal. é. Oi. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Parabéns, time. Abraço.